Mateus 18, 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Oremos. Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai Santo, aqui está o povo que se chama pelo Teu nome, que foi comprado pelo sangue de Jesus. É povo do Senhor, é rebanho do Senhor Jesus. E nós precisamos da Tua palavra para aprendermos os caminhos da vida, os caminhos da santidade, os caminhos do nosso Senhor Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração, fala ao coração dos visitantes, que eles, ó Deus, possam de fato receber a Tua palavra com humildade, com alegria na alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui fala sobre restauração, fala sobre disciplina, mas a disciplina fala sobre restauração. O processo da restauração, o processo disciplinar, por assim dizer. Nós estamos caminhando desde o capítulo 1 até aqui, 18, e falamos do versículo 10 até o 14 do irmão que se perde, aquela pessoa que está ali firmada com os irmãos na igreja, mas de repente ela desvia. Então no versículo 15 a 20 entra neste outro assunto, mas ligado ao verso 10 a 14, que é sobre ganhar o irmão novamente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ou seja, Deus nos usa neste ministério aí de resgatar as ovelhas. Não simplesmente de expulsar as ovelhas ou maltratar as ovelhas, mas resgatar as ovelhas. A disciplina eclesiástica é tão fundamental que é uma das marcas da verdadeira igreja. Ou seja, se alguma igreja não tem disciplina, não é uma igreja considerada pura, mas impura. Ou seja, uma igreja contaminada, uma igreja infiel. Quando a igreja disciplina alguém, o que nós deveríamos pensar é o seguinte: a igreja se importa com ele. A igreja se importa com o testemunho do Evangelho. E a igreja se importa com a ordem. O que é então a disciplina? Qual é o processo da disciplina? Nós temos 3 momentos aqui básicos. O primeiro, a exortação individual. O segundo, a exortação das testemunhas. E o terceiro, que pode parecer estranho para alguns, a exclusão da igreja. Vejamos o primeiro momento, a exortação individual. Verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Pedro, no verso 21, ele diz: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Então, por isso que nós entendemos que o versículo 15, de fato, está correto em dizer: se teu irmão pecar contra ti, ainda que pode ser aplicado em qualquer pecado, segundo Gálatas 5.
Na sua Bíblia deve estar entre colchetes, porque em algumas cópias nós não temos de fato o contra ti, mas é uma inferência por causa do versículo 21, por causa do texto paralelo de Lucas que diz contra ti, mas não importa se é contra ti ou não também. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Está correto doutrinariamente. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Também está correto. Parece ser uma questão mais individual, de fato, porque a coisa está ali no âmbito muito pessoal. Muito pessoal. O que não é para fazer, então? Não é para ignorar o pecado. O que a maioria das pessoas fazem hoje, inclusive dentro da igreja. O irmão pecou, o irmão ofendeu, errou, tropeçou. O caminho mais fácil qual é? Ignorar. Não vamos falar nada, não vamos tratar do assunto. Vamos deixar, aliás, cada um cuide da sua própria vida. A filosofia hoje que impera é essa. Está errado? Então ele que se cuide. Ele que veja o que vai acontecer. Contudo, nós somos um corpo aqui na igreja. Nós somos membros. Então nós temos responsabilidades. Se eu vejo alguém num erro, num pecado, eu tenho livre acesso a essa pessoa. Se eu vi, inclusive, é minha responsabilidade chegar com amor, certamente, com a palavra de Deus, e dizer para o irmão que ele está pecando, que ele está errando, que ele está falhando contra Deus. Isso é uma prova de amor. Aquele que errou está sendo exortado, deveria pensar, que bom, ele se importa comigo, ele está falando da vontade de Deus comigo, ele está interessado na minha vida cristã. Mas hoje, meus irmãos, muitas vezes nós temos essa tendência de ignorar. Se eu não gostei, o que eu faço? Eu excluo a pessoa, eu vou bloquear. É um caminho mais tranquilo do que se desgastar, conversar e convencer. Não é para ignorar o pecado. Segundo, não é para ficar compartilhando com outras pessoas também. O irmão pecou, seja uma ofensa pessoal, ele te ofendeu, ou fez alguma coisa, não compartilhe isso com o mundo. Não compartilhe numa reunião de oração com a desculpa, mas é para nós orarmos pelo irmão. Na verdade, está expondo o irmão. Não é para fofocar, não é para contar para ninguém. Vai arguir entre ti e ele só. Há uma ênfase, só. Não exponha as pessoas. Não saia aí compartilhando a vida dos outros. Isso é pecado, isso é errado, isso é falta de amor, é falta de compaixão. E às vezes usa alguma desculpa, dizendo, não, é para nós estarmos orando aí pelo irmão, para a gente ajudar ele. Não, ajuda você. Vai você e ajuda, já que está tão preocupado assim. E se nós observarmos alguém em pecado, em falta, nós não podemos ter medo, meus irmãos, de conversar com aquela pessoa. Eu não sei como ela vai reagir. Eu já perdi muitos amigos ou conhecidos com isso. Alguns depois voltaram e falaram assim, eu deveria ter ouvido e obrigado porque você se preocupou até. Mas alguns simplesmente abandonaram a igreja, falaram que estava me intrometendo na vida, ou estava julgando. Nós vamos ver esse negócio de julgar hoje. Mas não tema a rebeldia, ou não tema perder o amigo. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Se ama, ele vai ferir, mas para curar. O que é para fazer então? Primeiro, esperar pecados e escândalos no corpo de Cristo, sim. Se teu irmão pecar contra ti, porque acontece mesmo. Dentro da igreja apostólica, que era pura, santa e poderosa, tinha lá Ananias e Safira mentindo para Pedro, na cara de Pedro, entregando oferta mentirosa. Caíram mortos ali diante do apóstolo, dentro da igreja primitiva apostólica.
não é para se acostumar com o pecado, mas não devemos pensar que é impossível que aconteça uma ofensa grave ou alguma coisa no corpo de Cristo que exija a disciplina. Nós somos pecadores, se a gente mesmo não vigiar, a gente cai. Aquele que pensa está em pé, veja que não caia, disse o apóstolo Paulo. Então espere pecados e escândalos no corpo de Cristo. Segundo, considere o faltoso como irmão. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Paulo em Gálatas 5, Gálatas 6, aliás, ele diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o com espírito de brandura. E toma cuidado, para que você também não caia. Ou seja, eu tenho que olhar aquele que está pecando, que está em falta, como um irmão. Eu deveria pensar, eu posso fazer a mesma coisa que ele, se eu não vigiar, se Deus não sustentar a minha vida. Não é para se colocar acima do outro e começar a falar, como se estivesse dando uma aula ali, num status de superioridade para o outro. Considere o faltoso como irmão. Às vezes as pessoas não ouvem mesmo porque nós estamos com um ar de arrogância, de condenação, de juízo, de querer apontar o dedo. E a pessoa não vai ouvir mesmo porque ela não vê amor nas palavras. Não vê amor, não adianta nada. O Espírito não opera onde não há amor. O Espírito só opera em contexto de amor, de união, porque é isso que ele opera, de paz. E mais, exorte convencendo com a palavra. Se ele te ouvir, aí chama outras testemunhas depois, porque está convencendo com a palavra. Será que nós aceitamos ouvir isso, meus irmãos, que nós estamos errados? Hoje, quando chega para uma pessoa e diz, olha, isso está errado, de acordo com a palavra de Deus, às vezes a pessoa já desestabiliza, porque as pessoas não conseguem ouvir isto hoje. Está errado, isso está errado, você está errado, de acordo com a palavra de Deus. Está me julgando? Você se acha superior? Você se acha o dono da verdade? Mas a Bíblia é a verdade. E ela pode dizer que eu estou errado. Pode dizer que você está errado. Livremente, ou Deus não tem essa abertura na nossa vida? É claro que Ele tem. Deus pode dizer que algo está certo e Deus pode dizer que algo está errado. Se você é um servo de Deus, aceite a verdade. Aceite a instrução da palavra de Deus sem rebeldia, sem espernear, sem ficar questionando. Abra o coração para a palavra de Deus. Celebre a restauração como uma vitória da graça. Veja, o irmão pecou, você foi lá convencê-lo. Arguí-lo aí é convencer que estava errado, lançar luz ali na mente daquela pessoa. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Essa palavra é muito rica. Você ganhou aquela pessoa, recuperou aquela pessoa. Como é bom quando isso acontece, irmãos. Disciplina é uma das coisas mais difíceis do ministério pastoral. Disciplinar alguém, exortar alguém, ir lá na ferida, ir lá naquele contexto lá, todo problemático, e tentar resolver aquilo, é terrível. Mas por outro lado, o outro extremo é uma das maiores bênçãos do ministério, a restauração, a bênção da restauração. Quando alguém está em falta, quando alguém está pecando, você exorta essa pessoa, exorta, isso tem um processo, isso tem um tempo, e depois você vê a pessoa de fato recuperada, e Deus usou você para fazer isso. Quantas experiências você já teve disso? Quantas pessoas você já recuperou para o Senhor, digamos assim? Quantas pessoas voltaram e Deus usou você, crente? Uma das maiores bênçãos que nós podemos experimentar na vida. Casal desestruturado e Deus usa você para restaurar. Uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor e você vai e consegue alcançar aquela pessoa, não desiste, luta. Primeiro momento, então, exortação individual. Segundo, exortação das testemunhas. Veja aí o versículo 16. Se, porém, não te ouvir.
a desobediência é colocada nesses termos: não ouvir. Observou o irmão em pecado, ou o irmão ofendeu, você foi até ele, mostrou na palavra o erro, tentou convencer, orar, se dispôs, ele não ouviu. O que faz agora? O texto está mandando chamar 2 ou 3 testemunhas. Bom, se a exortação individual não foi suficiente, então essas 2 ou 3 testemunhas devem ter uma experiência maior de vida cristã. Normalmente um líder, uma pessoa experimentada na Bíblia, que vai saber manusear bem a Bíblia para tentar convencer o outro do erro, também em amor, certamente. Mas veja que a desobediência é colocada nesses termos: não ouvir. A palavra no original, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, para ouvir, às vezes é traduzida como obedecer, e não ouvir, desobedecer. É a mesma coisa. Quando nós ouvimos com o coração aberto a palavra de Deus, isso já é um início de obediência. Os filhos devem ouvir os pais de bom grado, porque ouvir de má vontade, ainda que haja uma obediência, mas não ouvir bem, é desobediência. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ouve, começa assim, ouve. 2 ou 3 testemunhas. Será que nós aceitamos bem este processo aqui de restauração? Supões cometemos alguma falta e veio alguém e disse: olha, isso está errado de acordo com a palavra de Deus, que ensina assim, 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 assim. E nós não ouvimos. A essa pessoa que exortou, cumprindo o que está escrito aqui, chamou 2 pessoas para tentar convencer do erro. Meus irmãos, a maioria das pessoas não gosta disso. Por que você foi contar para eles? Por que você chamou eles? Neste momento, muitos saem da igreja, porque não aceitam esse processo disciplinar. Não aceitam. Na verdade, eu arrisco dizer que a maioria das igrejas, e é sempre uma preocupação que nós devemos ter com a nossa igreja, não cumprem o que está escrito aqui. Porque vai perder membro, porque vai mexer em ferida, e porque é mais confortável ficar em casa e não confrontar ninguém com o pecado, não é verdade? Então você aceita este processo ou foge dele com desculpas? Não é confortável, de fato, ser exortado, mas este é um sinal da humildade. Aceitar, ouvir, reconhecer que está errado. Muitas vezes nesse processo as pessoas dizem: estão me julgando, mas isso não é juízo, é disciplina. O juízo é de Deus, de fato. E a disciplina está tentando, está se esforçando para que a pessoa não caia no juízo de Deus. Depois sim vai ser juízo. Muitas vezes a pessoa diz assim: mas a minha vida está sendo exposta, porque tem algo para esconder então? Ela não está exposta diante de Deus? Não será exposta diante do tribunal de Cristo? Você não prometeu no dia do batismo aceitar a disciplina da igreja e ser submissa às autoridades? Porque agora não gosta que o pastor vai conversar, ou o presbítero vai conversar, ou um ancião, um diácono, alguma irmã mais experiente, não gosta, mas prometeu no dia do batismo aceitar a disciplina da igreja. A pessoa diz assim: eu estou triste, e ainda estou sendo confrontado, exortado. Esteja triste com o pecado então, e não com a cura do pecado. Porque Natan chegou para Davi e disse: Davi, tu és o homem. Quando Natan colocou o dedo lá no coração de Davi, aí sim ele quebrou e confessou diante de Deus de verdade. Amigo é quem usa a espada da palavra e fere o seu coração quando precisa. Busque essas pessoas. Não quem nunca fala nada, mesmo você estando errado, a pessoa não fala nada, deixa ir na perdição, deixa caminhar na condenação.
Busque homens de Deus e mulheres de Deus. E quando você está saindo do caminho, Ele te chama de volta. Que ora para você. Isso que é amigo de verdade, segundo Deus. No primeiro momento, pessoas mais experientes. No segundo momento, inclusive, pode ser até o conselho. Quando a pessoa permanece ali no erro. Conselho numa figura paterna, de cuidado, não de juiz. Que deve ter. E deve ter o cuidado de manter. Não de julgar ou de condenar, mas de exortar com a palavra. De mostrar o erro, mostrar o caminho. Essa é a exortação das testemunhas para que toda palavra se estabeleça. Terceiro momento, o último aqui, a exclusão da igreja. Versículo 17. Se ele não os atender. Aqui é o que a Bíblia chama de dura cerviz. E a palavra aqui para não atender tem relação com não ouvir. Mas é uma palavra mais grave, mais acentuada, que Marcos coloca no capítulo 5, não fazendo caso. A pessoa não está nem aí. Sabe quando você diz assim, eu contei para ele, mas ele não estava nem aí. É a palavra aqui do versículo 17, não atender. Teve uma exortação individual, pessoal, teve a exortação das testemunhas, e mesmo assim a pessoa não ouviu, ela não atendeu. O que fazer? Existe um terceiro passo ainda. E é certo, meus irmãos, que há um tempo aí de oração, de conversa. Vai tentando, não é uma coisa rápida. Primeiro momento pessoal, pode ser várias vezes, 2 ou 3 testemunhas, várias vezes. Mas se a pessoa ainda não ouviu, então tem um terceiro momento, diz-o à igreja. Esse aqui é aquele momento da disciplina, em que a igreja realmente é comunicada. Veja, está na palavra de Deus. Se gosta ou não gosta, é outra coisa. Gosta ou não gosta da palavra de Deus, então, porque está escrito aqui. Não é para expor a pessoa, contar tudo em detalhes como aconteceu e ter até um prazer pecaminoso nessa exposição. Não é. Pode falar de uma forma geral. Diz-o à igreja. E nesse momento, meus irmãos, as pessoas às vezes fazem ameaças contra a igreja. Se acontecer essa disciplina, eu vou processar a igreja. Eu já ouvi várias vezes. Começa a difamar a igreja. Naquela igreja não tem amor. Aquela igreja lá pega muito pesado. Aquela igreja lá é atrasada. Difamação. E às vezes acontece até divisão dentro da igreja. Por causa de uma proteção interna. Às vezes, inclusive, quando boa parte da igreja é constituída de uma família só. E aí os familiares às vezes não aceitam a disciplina. E aí a igreja se divide. A igreja é informada numa tentativa a mais aqui, irmãos. Veja a paciência em tentar resgatar a pessoa. Começou lá atrás, uma conversa individual, pessoal. Depois chamou 2 ou 3 testemunhas. Agora vai pedir uma força ainda maior, a da igreja. Mas o que é para a igreja fazer? Conversar com a pessoa também. Se recusar, ouvir também a igreja. Isso significa que a igreja, o rebanho do Senhor Jesus, deve ser sensível à necessidade dos outros. Deve ser preparada biblicamente. Agora o rebanho está tentando recuperar esta pessoa como instrumento nas mãos de Deus e orar para que Deus realize a obra. Então veja, o primeiro passo, pessoalmente. O segundo, com as testemunhas. Agora a igreja está tentando recuperar a pessoa, a igreja está orando pela pessoa. E se não ouvir, até a igreja, outros irmãos, o rebanho. Aí vem a sentença final, que ainda é um recurso. Veja, se ele não os atender, diz a igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que é considerar como gentil e publicano?
Jesus, naquela cultura, usa aquilo que era comum. O judeu considerava um gentil, um publicano, como alguém que está fora do reino e que não fazia parte do povo de Deus. A ovelha aqui, ela é colocada fora então do aprisco, exposta completamente às feras. É aquele estágio da disciplina de Paulo lá em 1 Coríntios 5. Entreguei a Satanás, aquele homem que dormia com a sua própria mãe ou madrasta ali no caso. Paulo entregou aquela pessoa a Satanás. É este estágio de disciplina último. Não ouviu a exortação pessoal, não ouviu 2 ou 3 testemunhas, não ouviu a igreja. Então ele é considerado como alguém que não faz parte do povo de Deus. Ele está agora desprotegido, porque a igreja é proteção espiritual. Quem está fora está totalmente desprotegido espiritualmente. E Paulo diz, entregue a Satanás para que a aflição do inimigo sobre a vida daquela pessoa que agora está aberta à opressão dele, quem sabe esse sofrimento, essa aflição nas mãos do inimigo possa trazer a pessoa de volta. E Paulo diz para que o espírito seja salvo no dia final. É o último recurso, mas ainda é o recurso da graça. Pesado. Eu já vi pessoas neste momento aqui, nesse estágio, serem afligidas de uma forma muito intensa. Muito intensa. Algumas voltaram, outras não. Outras se desviaram ainda mais. Blasfemaram ainda mais, mesmo debaixo de sofrimento. Sofrimento, humilhação, a frustração podem trazer a pessoa de volta. Ainda que sofra nas mãos do inimigo, ainda que sofra humilhação, ainda que sofra nesse contexto de ficar desprotegido, mas se voltar, louvado seja Deus. O que mais importa é estar com Deus. Foi o sofrimento, foi a dor, foi a humilhação, foi essa exposição, digamos assim, ao sofrimento, à aflição, mas voltou. Lembra da história do filho pródigo? Pediu dinheiro para o pai, herança, e aquilo era um insulto naquela época. Foi gastar aí no mundão. Caiu no mundo, na carne, no pecado. Diz o texto lá, não que ele comia as comidas dos porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Era pior ainda. Aquelas sementes algumas pessoas comiam de fato. Fome, angústia, tristeza, dor, mas diz o texto, caindo em si, lembrou que na casa do pai tinha pão, e se ele voltasse, ele seria recebido como filho, porque o pai é sempre gracioso, não importa o que o filho fez. Ele voltou e o pai recebeu ele de volta, correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou e disse, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por isso que eu falo, meus irmãos, que a restauração de uma pessoa desviada é uma das maiores bênçãos do ministério. Uma das coisas mais lindas de se ver é alguém restaurado. A pessoa está desviada, não desista dela. Não desista. Coisas pesadas podem acontecer, sofrimento e aflição, que aconteçam se ela voltar para Deus. A disciplina é dolorida, mas é necessária. A disciplina é confirmada no céu. Veja o versículo 18. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Uma linguagem judaica para dizer o que vocês permitem, o que vocês proíbem, o céu irá confirmar. Portanto, quando a igreja disciplina, e não é o conselho que disciplina, o pastor que disciplina, mas a igreja que disciplina, na verdade também não é a igreja que disciplina, mas é o Senhor que está disciplinando.
Nós oramos que o Senhor confirme as obras das nossas mãos, é para que Ele faça as coisas, para que Ele pregue aqui neste púlpito, para que Ele mesmo faça a disciplina, para que Ele mesmo traga as pessoas restauradas e recuperadas, porque Hebreus 12 diz que Deus é o nosso Pai, e que pai não corrige o filho que ama? Você está vendo seu filho ali, indo para uma direção terrível, ele vai cair, ele vai machucar, ele vai morrer, você não vai gritar e puxar ele de volta? Deus traz de volta. Mas muitas vezes nós só ouvimos no sofrimento, na dor, na aflição, então Ele vai disciplinar. Ele vai disciplinar. No momento, diz Hebreus 12, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quem gosta de passar por isso? Ninguém gosta. A pessoa não passa rindo por uma situação como essa. Ela chora muito. Mas se este for o caminho de Deus para voltar para os braços dele, que assim seja. Disciplina então é um instrumento da graça. Olha o versículo 19. Também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, é óbvio que dentro da vontade de Deus, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha o céu confirmando a obra da igreja, confirmando a disciplina da igreja, confirmando a pregação da igreja, confirmando a ação da igreja. E é nesse contexto que Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Num primeiro plano, de fato, está falando da disciplina aqui. Em um segundo plano, está falando de oração, certamente, porque as duas coisas acontecem juntas. Muitas vezes eu falo assim, eu sou pastor, e às vezes a primeira coisa que a pessoa pergunta é: quantos membros tem na sua igreja? Há uma certa idolatria hoje quanto a números. Jesus falou de 2 ou 3 só. 2 ou 3. O que importa? O número. Nós ficamos alegres quando as pessoas convertem, a igreja cresce no sentido de conversão. Agora, se o culto tem 2 pessoas, tem 3, 10, 100, Deus é glorificado da mesma forma. Um culto não glorifica mais a Deus porque tem 100, 1000, ou 2 ou 3. Diz aqui: 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que importa então não é a quantidade, mas é se o povo está reunido ali em nome do Senhor. Se naquele culto tem 1000, 5000, 10.000, mas eles não estão em nome do Senhor Jesus, estão reunidos no seu próprio nome, Deus não se agrada. Jesus está ali, ali estou no meio deles, mas se estes 2 ou 3, que sejam 2 ou 3, estiverem reunidos em meu nome. Havia um comentário judaico, a Mishnah, que diz o seguinte: se 2 se sentam juntos e as palavras da lei estão entre eles, a Shekinah, que é a glória de Deus, a presença de Deus, repousa entre eles. Isso aí é o comentário judaico lá da Mishnah, da tradição judaica. E veja que Jesus fala nos mesmos termos: 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O comentário judaico dizia: a presença de Deus, a glória de Deus repousa entre eles. Mas quem é a glória de Deus, ou o que é a glória de Deus, senão Jesus Cristo? Ali estou no meio deles. É triste quando nós temos uma programação ou um culto que a igreja está vazia. Mas não quer dizer que a programação agrada menos a Deus pela quantidade de pessoas. É triste porque as pessoas estão perdendo, mas aquele culto vai agradar a Deus da mesma forma. Não existe diferença nenhuma. Onde Deus é invocado, onde as pessoas estão reunidas em nome do Senhor Jesus, Deus está ali. Portanto, reunidos ali em nome do Senhor, para a glória do Senhor, confirmando ali o Senhor Jesus a disciplina. Essa reunião tem valor. O nome, a presença e o propósito. Que, meus irmãos, nós possamos aceitar a disciplina do nosso Pai. Que nós possamos ver a disciplina como uma coisa
boa, necessária, um ato de amor do nosso Deus. Amém. Vamos orar.